Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar alguns princípios batistas. Estes são defendidos e divulgados pela Convenção Batista Brasileira, porque é o grupo mais antigo e o maior em número de membros dentro do solo pátrio. Para você ter uma ideia, eu me vinculei a este arraial denominado Batista a partir de 1991, quando no mês de setembro desci as águas batismais. Desde então, sempre fiz parte da mesma denominação, cooperei com ela e até hoje tenho servido a Deus, as pessoas, neste arraial, e por isso trago esses princípios que são norteadores para as nossas vidas. Quando a gente fala sobre a Convenção Batista Brasileira, é bom mencionar que dentro do nosso país existem outras convenções de batistas, que não é necessariamente a brasileira, mas a maioria delas estão, de uma certa forma, dentro da chamada Aliança Batista Mundial, que reúne os batistas no mundo inteiro, inclusive em nosso país. O primeiro princípio que eu quero destacar é este aqui, o princípio da autoridade. Na Igreja Batista, quem manda não é o pastor, muito menos os diáconos, tampouco diaconisas, famílias tidas como influentes, nada disto. A autoridade de uma igreja batista certamente é o Senhor Jesus, Cristo como Senhor. Aliás, principalmente na década de 80, 90, quando eu frequentei as igrejas batistas, era comum nas orações dos irmãos falarem a seguinte expressão, numa alusão à pessoa de Jesus. Referia a ele como nosso único e suficiente Salvador, porque nós cremos não apenas na suficiência das Escrituras, mas, sobretudo, em Cristo como Senhor nosso, Deus nosso. Ele sendo Senhor, é, sem dúvida alguma, a autoridade suprema em matéria de religião e fé e tem não apenas uma influência, mas toda a liberdade para atuar na nossa vida, até porque nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao nosso Senhor Jesus. A questão relacionada ao poder de Jesus decorre do fato, naturalmente, dele ser Deus e de ser o Filho de Deus, sendo o unigênito Filho do Deus Supremo. Jesus, ele faz aquele sacrifício vicário na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para que todos aqueles que se aproximam com fé, aceitando esse convite de salvação, passa a desfrutar da vida eterna. Nós sabemos que Jesus vai exigir da nossa parte dedicação, obediência, cumprimento aos seus mandamentos. Inclusive, a gente precisa, sem dúvida alguma, alinhar a proclamação do Evangelho com um testemunho autêntico, um testemunho que venha glorificar a pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu costumo dizer que a minha sina aqui no mundo é Jesus. A razão de viver e a minha realização está na pessoa de Cristo Jesus. Como nos é dito, a suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo e toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Mas ainda com relação à autoridade, mesmo sabedor de que Cristo é o nosso Senhor, e nós acatamos sim o senhorio de Cristo, mas temos também as Escrituras Sagradas. Quando falamos em relação às Escrituras, comporta tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, porque a Bíblia é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, ela é autoritativa. Além disto, ela é a única regra de fé e conduta, porque é algo fidedigno, confiável. A gente pode encontrar nas palavras de Deus, contida na Bíblia, devidamente interpretada, naturalmente, palavras que vão nos dar segurança,
e, sobretudo, um norte, uma direção e ainda sentido para a nossa vida, tendo então uma realização plena quando nós estamos no centro da vontade de Deus, seguindo através do seu Santo Espírito que habita em cada crente em Jesus e, sobretudo, mediante as Escrituras Sagradas. Mas quando a gente fala sobre autoridade, a gente não pode deixar de mencionar o Espírito Santo. Por causa de quê? O Espírito Santo não é uma energia, muito menos uma força. Para se ter ideia, não é como alguns imaginam que o Espírito Santo é feito ou semelhante a um fio desencapado, dando choque nas pessoas. Às vezes, eu mesmo já vi em outras igrejas, a convite, fui lá prestigiar os meus amigos e etc e tal, vi pessoas num estado, digamos assim, eletrizante, como se estivesse sendo eletrocutado. Gente, isto necessariamente não é uma ação divina, porque o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa santa, uma pessoa divina, uma pessoa que vai agir na nossa mente e no nosso coração. É uma pessoa que vai produzir em nós Cristo Jesus. Até que Cristo seja formado em nós, ou seja, o caráter de Cristo precisa ser forjado em cada crente em Jesus. De modo que o Espírito Santo, como pessoa santa, divina, vai agir dentro de nós. Curiosamente, Cristo Jesus, dando uma palavra de conforto, quando ele fala sobre a sua partida, disse que não deixaria os discípulos órfãos, isto é, abandonados, mas ele estaria com eles. Mas de que maneira? Através do Espírito Santo. De modo que o Espírito Santo está conosco, representando a pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente fala em relação ao Espírito Santo, nós sabemos que a missão principal dele é justamente glorificar Jesus. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. O Espírito Santo não tem uma doutrina, digamos assim, inédita, algo novo, nada disto. O Espírito Santo vai sempre comprovar, atestar, testificar aquilo que Cristo Jesus já deixou ensinado e devidamente registrado em sua palavra. O Espírito Santo não vai criar um ministério, digamos, inédito. Pelo contrário, ele vai dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou a fazer. E ele vai, então, incutir na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor Jesus já estabeleceu através da nova aliança. E quando a gente se depara com essa realidade bíblica a partir da própria palavra de Deus, a gente vai entender que o Espírito Santo habita em cada crente. Ele é o nosso advogado. Se você pecar em algum momento, saiba que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, para que você não viva entristecido por causa daquele erro, por causa daquele pecado cometido, mas você venha a ter a presença do Espírito Santo na sua vida e, sobretudo, o perdão dos pecados, garantindo-lhe a salvação eterna. E é justamente com relação à salvação eterna que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo em nós é a certeza da salvação, é o penhor até o dia da redenção, isto é, do nosso resgate. Nós somos salvos e verdadeiramente salvos, completamente salvos, por causa da habitação do Espírito Santo em nós, que vai atuar como um selo, isto é, como um penhor ou ainda uma garantia, através daquilo que Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. E quando a gente prossegue, a gente vai observar a questão de um outro princípio bíblico, que é o indivíduo. O indivíduo, isto é, o ser humano, ele tem o seu valor. Aliás, quando se fala em indivíduo, é um ser indivisível. Esta é a ideia. Não se divide. O homem é composto de corpo e alma, ou corpo e espírito, isto é, uma parte material, outra parte imaterial. Mas a Bíblia vai mostrar que toda pessoa foi feito à imagem e semelhança de Deus. E daí decorre a dignidade do ser humano. A pessoa, por exemplo, não crente, ainda que viva num estado degradante, ainda assim, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Desta maneira, a gente tem que ver o outro como, de fato,
A Bíblia preceitua, ou seja, como um ser humano que tem o seu valor, porque o ser humano é único, precioso e insubstituível. O ser humano é um ser racional. Vale a pena dizer que, por mais que nós tenhamos emoções, sentimentos, mas estes não devem, ditar as nossas escolhas. Pelo contrário, nós somos seres racionais, devemos utilizar muito bem a nossa mente, fazendo o bom uso dela para a glória de Deus e para o nosso bem-estar, bem como a edificação da igreja. E pelo fato de nós sermos racionais, de sermos pessoas moralmente responsáveis e livres, nós vamos prestar conta, quer na família, na igreja, na sociedade, em relação ao próprio Deus, nós somos pessoas livres porque nós também somos responsáveis. Se não houvesse essa liberdade, o homem não poderia ser chamado à responsabilidade. Mas a Bíblia, por exemplo, lá em Romanos, vai deixar bem claro que nós somos responsáveis diante de Deus, logo, por conta dessa liberdade. Quando falo em liberdade, porque nós temos, e acreditamos desta maneira, o livre-arbítrio. Algumas pessoas falam que nós perdemos ou deixamos lá para trás o livre-arbítrio. Eu não caminho nessa direção, respeito quem pensa diferente, mas a gente vai trabalhando isto numa forma bastante tranquila, porque aqui é um cantinho de reflexão teológica, não necessariamente um cantinho de discussão teológica, muito menos fazer com que isso aqui seja um debate. Mas o indivíduo, ele é uma pessoa importante, tem valor, e o valor é revelado justamente porque Cristo morreu por todos os homens. Nós acreditamos, conforme João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ademais, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que ele deseja, ele, no sentido de Deus, deseja a salvação de todos os homens. Nós cremos piamente que Cristo morreu não por alguns poucos, mas por todos os homens, e esses homens precisam, para ser salvo, de duas condições, que é o arrependimento e a fé. A pessoa precisa ter fé em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, arrependimento, mas ainda assim, a salvação é pela graça de Deus, conforme nos diz lá, em Efésios, no capítulo de número 2. Nós temos esta informação nesse princípio batista. A gente não pode fazer distinção de, do indivíduo com relação à cor, o credo, a cultura, nada disto. Aliás, lá em Atos fala sobre a raça humana e não raças no plural. No tempo de escola, foi ensinado que havia várias raças. A raça branca, a raça negra, a raça amarela e assim por diante. Mas, na verdade, e biblicamente falando, só há uma raça, a raça humana, da qual todas as pessoas, independente da pigmentação da sua pele, da quantidade de melanina que se encontra ali na pele, todos são provenientes de um mesmo Criador. E quando a gente pensa nestas questões, a gente precisa enfatizar que cada indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por conta disto, vai merecer o meu respeito, o seu respeito, isto é, o nosso respeito, a nossa consideração como uma pessoa de valor e dignidade infinita. E por falar nesse valor agregado à dignidade por conta de ser feito à imagem e semelhança, tem um outro quesito, que é a competência do homem. Ele se torna responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é competente sob a direção do Espírito Santo para formular a própria resposta à chamada divina ao Evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E há uma estreita ligação desta competência com a responsabilidade que vai procurar a verdade. Não é procurar a verdade fora das Escrituras, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus. E toda verdade se encontra nela. E desta forma, por ser verdadeira, ela vai nos guiar de uma forma segura, de modo que a gente vai
caminhar de uma forma mais tranquila, orientado ou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Cada pessoa é competente e responsável perante Deus nas próprias decisões e questões morais e religiosas. Pegando esse viés, a gente pode notar que até mesmo em nosso país, as pessoas, elas não são obrigadas a ter um credo. Elas podem escolher os seus credos religiosos. A gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente precisa, sim, continuar com essa ação evangelística, missionária. Todavia, a gente reconhece que as pessoas têm o direito, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito e, neste caso, o Brasil é laico, isto é, não tem uma religião oficial. O meu desejo é que todos fossem evangélicos no sentido real da palavra, essencialmente falando, que fossem pessoas nascidas de Deus, que tivessem essa essência divina, que tivessem os valores do reino, etc e tal. Mas nós sabemos que há pessoas que optam em não crer em Deus. E por mais que eu sinta algo no coração, um aperto no coração por alguém que não deseja Deus, muito menos aceita o sacrifício de Cristo Jesus, mas ainda assim eu tenho que respeitá-la na sua decisão, de modo que a gente não pode ignorar este princípio, tampouco a questão relacionada à sua liberdade. Por quê? Para nós, batistas, consideramos como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. Você é livre para pensar o que bem entender, ciente de que você também é responsável perante Deus e perante todo mundo. A liberdade não é uma forma de você partir ou estar inclinado para a libertinagem, nada disso. É uma liberdade responsável, onde, como cidadão, você vai exercer o seu direito e deveres dentro de um Estado democrático como o nosso. Você é livre para aceitar ou até mesmo rejeitar a religião. Aliás, a Bíblia fala que não é por força nem por violência. A gente não pode colocar Jesus goela abaixo das pessoas, fazer com que as pessoas venham engolir o evangelho de Deus. Pelo contrário, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus ou a palavra de Cristo. Mas essa fé precisa ser anunciada. E, de uma forma paralela, o testemunho autêntico é muito importante porque este testemunho verdadeiro vai ser produzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Cristo Jesus é visto nas nossas próprias vidas ou nós temos vivido vidas bem distanciadas daquilo que o Evangelho preceitua? De qualquer maneira, a gente precisa entender que, dentro do âmbito brasileiro, todas as religiões, até mesmo aquelas minorias, elas têm o direito de cultuar, de prestar culto, porque é um direito inalienável a liberdade de consciência e a liberdade de religião. A gente não pode impor as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas ideias, por melhores que sejam, por mais verdadeiras que sejam para as outras pessoas, porque elas são livres e responsáveis também diante de Deus. Mas a nossa parte a gente precisa fazer no tocante à evangelização, agirmos como bons cidadãos e etc. e tal. A gente tem também um outro princípio que é da vida cristã. Quando fala vida cristã é vida no espírito. A vida cristã inicia-se justamente, até mesmo antes mesmo, com a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo, que vai preparando o nosso coração, a nossa mente, vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a ponto da salvação que é oferecida através de Cristo Jesus, por Deus, é a salvação pela graça. A gente não merece salvação, mas recebe esse presente de Deus por conta desse favor imerecido pelos feitos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E não é à toa que o nosso princípio batista vai dizer que a graça é a provisão misericordiosa de Deus para a condição do homem perdido. Ele veio salvar o homem que estava perdido. Ele veio salvar aquele homem que estava sem direção, sem rumo, sem esperança. E, portanto, através de Cristo Jesus, oferece essa salvação
A pessoa, ao aceitar, mediante a ação do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, aí o Espírito Santo de Deus toca o seu espírito, esse espírito é transformado e ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir daí, ela vai deixar de ser escrava de Satanás, ela vai deixar de estar morto em seus delitos e pecados, ela vai viver uma vida no espírito. E esse espírito vai vivificá-la a ponto de fazer com que venha andar em novidade de vida. Nós sabemos que a natureza pecaminosa ainda continua habitando dentro da gente, mas ainda assim nós temos a presença do Espírito de Deus em nós e este vai nos ajudar, vai nos guiar em toda a verdade, vai nos levar cada vez mais perto da Bíblia para que ouçamos atentamente a voz de Deus por meio das Escrituras Sagradas. E a gente compreende que a salvação não é o resultado dos méritos humanos. A pessoa não é salva por Jesus e depois tem que dar uma forcinha para garantir salvação, fazendo alguma coisa ou outra para, quem sabe assim, entre aspas, não perder a salvação. Pelo contrário, a vida eterna oferecida por Cristo Jesus é duradoura, é para todo sempre. Todos os méritos se encontram na pessoa de Cristo, de modo que, pela graça, sois salvos. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Isto se refere à própria salvação, dentro do contexto de Efésios, capítulo de número 12. De modo que o pecador recebe essa dádiva de Deus através de Cristo Jesus, mas que tem condições. São duas condições: o arrependimento verdadeiro em relação a Deus e a fé em Cristo Jesus. Deste modo, há essa entrega incondicional a Ele como Senhor da nossa vida. Como já foi mencionado, a salvação não é por obras, não é por meio de algo que a gente venha produzir, pelo contrário. Repito, não por falta de argumento, mas para incutir na sua mente, no seu coração, tão somente por causa do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. A eficácia da salvação é por causa da pessoa de Cristo. A salvação é presente de Deus através de Jesus Cristo, condicionada apenas pela fé em Cristo e rendição à soberania de Deus. Mais uma vez salvo, estando seguro, tendo o Cristo Jesus como nosso protetor, nosso guardador, nosso nosso consolador, nosso advogado, etc e tal, a gente vai ter também algumas exigências do discipulado. Isso mesmo. Há um aprendizado que vai começar quando a gente aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A gente vai crescendo cada vez mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai aprendendo verdades de Cristo, sobre Cristo, com Cristo, ao pé da cruz, e a gente vai tendo também como mestre de nossa vida. E a gente vai obedecendo, fazendo tudo conforme Ele está nos orientando, de modo que a gente vai ter uma satisfação plena, porque nós estaremos aí, assim no centro da vontade de Deus. E a gente vai carregar a nossa própria cruz e seguir a Cristo Jesus sem nenhum pingo de arrependimento em qualquer momento, porque nós sabemos perfeitamente da onde Ele nos tirou e onde nós estamos. Segundo Paulo aos Efésios, nós estamos hoje nas regiões celestiais, né? Somos abençoados nessas regiões celestiais, nós estamos em Cristo Jesus, etc e tal, de modo que vale a pena, sim, a gente trabalhar essa questão de uma forma séria, para que a gente venha, então, levar a cruz, negar-se a si mesmo e expressar de várias formas como é ser um discípulo, isto é, um aprendiz de Jesus. Outra coisa que eu preciso falar antes de terminar é sobre o sacerdócio real. Eu quero dizer o seguinte: cada crente pode ir diretamente a Deus em busca do perdão, através do arrependimento e da fé, para obter a salvação em Cristo Jesus. Não precisa necessariamente de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da igreja. A igreja não salva.
A igreja mostra quem é o Salvador através da sua proclamação. A igreja faz a sua parte como agência do reino, mas ainda assim, quem salva unicamente é Cristo Jesus, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Mas a gente sabe a importância da igreja, mas também sabemos que só Cristo é o Senhor, só Ele é o nosso único e suficiente Salvador. De modo que, por mais que você possa ter uma certa afeição com relação à minha pessoa, mesmo sendo um pastor batista, eu não posso garantir-lhe a salvação, mas eu posso mostrar quem é que salva, assim como eu fui salva quando tive um encontro real através da pessoa, com a pessoa de Cristo Jesus. Um encontro real, pessoal, pela fé, é verdade, mas eu só posso mostrar. Mas mediador, essa ponte quem faz entre o homem e Deus é a pessoa de Jesus. Agora, você não precisa ir mais a nenhum indivíduo, tampouco você sabe que a igreja não salva. Mas quem é que salva? Repito, Cristo Jesus. E quando você se torna de Cristo Jesus, você passa a ter acesso direto a Deus. Você, por mais que peça oração aos irmãos, ao pastor, mas você pode orar, falar com Deus diretamente. E essa fala não é de modo especial, pelo contrário, é através desse recurso espiritual que a gente chama de oração. Quando eu falo a gente chama, na verdade é a Bíblia que fala sobre oração. E uma vez que você é salvo, você passa a servir no reino de Deus, servir na igreja cristã onde você está inserido. Servir a Deus implica em servir pessoas. Se você não serve pessoas, você não estará servindo a Deus. Porque como você servirá a Deus que não vê, e se você não quer servir as pessoas que vê? Então a gente precisa ser bem coerente com relação a isto. Mas cada cristão, de fato, tem acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, e é seu próprio sacerdote, e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Deixar esse destaque aqui. Cada cristão tendo acesso direto a Deus através de Jesus, é seu próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas, anunciando Jesus, compartilhando essa fé cristã para que outras pessoas venham ter não uma experiência religiosa, mas um relacionamento sério, um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Você que me acompanhou desde o início deste vídeo percebeu que o assunto rendeu. Mesmo tentando falar um pouco rápido, tentando desenvolver as ideias com base nesses princípios, eu nem terminei todos os princípios batistas, mas eu quero deixar neste canal como objetivo de incentivar você a tomar conhecimento dos princípios batistas, mas também assimilar para a sua vida, para que tenha um relacionamento tanto com Deus quanto com as pessoas de uma forma muito saudável, de modo que Cristo Jesus seja sempre glorificado, quer na minha vida, quer na sua vida, enfim, quer na nossa vida. Deus o abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo, quer seja sobre esse assunto, quer sobre outros assuntos sempre relacionados à palavra de Deus.